Oi pessoal, hoje a nossa aula de literatura é sobre o capítulo 7. No capítulo 7 nós vamos estudar o Barroco brasileiro, certo? Então, no início aí do livro de vocês tem uma referência, né, a uma obra mais próxima da realidade de vocês, que é o filme O Alto da Compadecida. No filme O Alto da Compadecida, há alguns elementos que também fazem parte da estética barroca, né, no Brasil. Então, a gente tem ali uma indagação. O que aproxima o Alto da Compadecida da temática barroca? O que a gente encontra lá que aproxima desse movimento literário? Nós temos aí uma caracterização que é alegórica, certo? Também muito dramática e repleta de detalhes, que são características do barroco. O barroco se ocupava de temas como a moral e a religião, os conflitos existenciais que eram causados pela oposição entre os desejos humanos e também a vontade divina. Então, quem ainda não viu o Alto da Compadecida e quiser dar uma olhadinha, né, para trazer essas referências do barroco, ficarem mais claras essas referências, vocês podem também, né, dar uma olhadinha nesse filme, que é tão importante para a nossa literatura também, porque ele é a adaptação do livro do Ariano Suassuna, né, Alto da Compadecida. Então lá vocês vão encontrar referências como a dualidade entre o divino e o profano, certo? A questão dos interesses entre as pessoas, né, fazendo referência também um pouco à questão da religiosidade, né, como sendo um dos preceitos para determinar algumas relações sociais, e também a questão, né, de relações por interesse. Então vocês vão encontrar lá no Alto da Compadecida. Para a gente ter mais conseguir refletir melhor sobre a literatura barroca, vocês também têm que pensar um pouquinho no contexto histórico, né? Como eu já havia falado para vocês, o barroco, assim como qualquer outra escola literária, está também aí relacionado ao seu contexto histórico. Então, no contexto histórico, nós vamos encontrar a dualidade do homem, certo? Em relação aos prazeres mundanos e a relação com o divino. Por isso, dualidade, né? Duas coisas. Vocês vão encontrar também que esse movimento apresenta ainda resquícios dos cânones, né, ditados pela então decadente Idade Média. Nós vamos encontrar um período que é marcado, né, a Idade Média, pela influência da igreja e a espiritualidade advinda também dela. Então, esses resquícios da religiosidade da igreja são encontrados ainda no barroco, né? Tais resquícios geraram, no século XVII, uma sensação de incerteza e também uma sensação de vagueza. Eu trouxe um poema para a gente refletir sobre essa sensação, né, trazida nesse período, tanto de incerteza como de vagueza, que é um poema do Gregório de Matos. E ele diz assim, né, o título do poema é A Inconstância dos Bens do Mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falta firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza somente na inconstância. Então, quais são as características do barroco que nós vamos encontrar, além da referência à incerteza e à vagueza? Nós podemos encontrar a questão aqui relacionada às figuras de linguagem, como, por exemplo, o paradoxo. Aqui no verso tem, e na alegria sinta-se tristeza, né? Então, esse paradoxo. Vocês vão encontrar também outras figuras de linguagem, né? E essa questão também da incerteza e da vagueza, como é um grande exemplo para o momento sócio-histórico da época. No Brasil, esse estilo compreende um longo período, então a escola literária é muito extensa, certo? E
considerada, como a gente viu na outra aula, uma escola literária brasileira, né? Uma escola literária do Brasil, já que a gente já tem aí escritores e obras brasileiras e um público, né, que é também brasileiro. Vai de 1601 com a publicação da obra Prosopopeia, lá do Bento Teixeira, e acaba em 1768, com a fundação da Arcádia Ultramarina, em Vila Rica, Minas Gerais. E a obra que vai dar início a uma nova escola literária e encerrar o Barroco no Brasil é a obra do Cláudio Manuel da Costa, né? O nome do livro é Obras Poéticas, que é uma obra que inaugura aí o arcadismo no Brasil e encerra a escola barroca literária. As manifestações do Barroco deram-se principalmente na Bahia, certo? O panorama histórico do período foi marcado pela política de colonização e o estabelecimento dos engenhos de cana-de-açúcar na Bahia. Na segunda metade do século XVIII, o ciclo do ouro dava um substrato material à arquitetura, à escultura e à vida musical. Vamos conhecer agora os principais autores do Barroco, tá? Nós temos aí o escultor Antônio Francisco Lisboa, que é o Aleijadinho, que é uma referência tanto na escultura quanto na arquitetura no Brasil. O pintor Manuel da Costa Ataíde, conhecido como Mestre Ataíde. Aí eu trouxe duas imagens, né? Uma do Aleijadinho e outra do Mestre Ataíde, para vocês conhecerem um pouquinho deles. Nós tivemos também na poesia o Gregório de Matos e na prosa o Padre Antônio Vieira. O Gregório de Matos nasceu em 1636 e faleceu em 1695. Ele foi um dos mais importantes escritores da literatura barroca no Brasil, certo? Nasceu em Salvador e estudou no Colégio dos Jesuítas. Passou boa parte de sua vida lá em Portugal, tá? Mas retornou ao Brasil por volta de 1681, ocupando aí cargos na burocracia eclesiástica da Sé da Bahia e ficou conhecido como Boca do Inferno, tá? Devido à sua poesia satírica, né? Ele produziu poemas que traziam aí algumas críticas e por isso ele foi considerado e chamado aí Boca do Inferno. Ele não palpava nenhuma classe social para fazer as suas críticas, certo? Cultivou aí também alguns tipos de poesia, como a poesia sacra, a poesia satírica, a poesia lírica amorosa e a poesia burlesca. Os poemas eram transmitidos oralmente pela Bahia, tá? Até metade do século XIX. Mas também os poemas do Gregório de Matos eram transmitidos por copistas, certo? O trabalho de copistas. E isso gerou uma incerteza em relação à autoria dos poemas que estavam sendo transmitidos, né? Já que os copistas poderiam sim, na edição dos poemas, fazendo essa cópia dos poemas, retirar ou acrescentar algumas coisas. Vamos agora conhecer as faces da poesia do Gregório de Matos, certo? A poesia sacra é conhecida também como uma poesia religiosa, certo? Essa poesia, ela estava presente sempre em comemorações a festas de santos e eram poemas de reflexão moral. Além disso, era um poema estruturado na forma de soneto, que é uma forma clássica. Vocês devem lembrar, né? Um poema constituído por 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos, nesta mesma ordem, certo? E aparecia lá nos poemas religiosos ou poesia sacra, uma linguagem conceptista, que nós estudamos na outra aula, né? Que é uma linguagem que faz uso dos argumentos, né, da razão, da lógica para persuadir o seu leitor. Nós tivemos aí, na verdade aqui nós temos um exemplo da poesia sacra que tem no livro de vocês. Caso não dê para acompanhar bem, né, a visualização aqui no vídeo, vocês podem acompanhar pelo livro. A Jesus Cristo nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobejam só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na nossa ovelha a vossa glória.
Então nós temos uma súplica, né, aí ao Senhor. Então a gente tem a relação do homem, né, pecador, e do divino, que é Deus, né? Então temos essa dualidade, que são características do barroco. Nós temos aí também o uso da linguagem conceptista, né? O uso da argumentação para convencer a Deus, né? O homem quer convencer a Deus de ser perdoado, né? Por vários preceitos, como Deus ter a glória dele por meio da ovelha perdida e vários outros conceitos que o pecador vem trazendo aí na poesia. Além disso, nós encontramos também a questão da estrutura em forma de soneto e da linguagem também, uma linguagem mais rebuscada. Na poesia lírica amorosa, vocês vão perceber a idealização do amor, né? A psicologia amorosa, expressando aí a timidez do eu lírico que ama e que teme o desprezo da amada, certo? Apresenta também aí um realismo irônico. Vamos ao exemplo. Isto que o amor se chama, este que vidas enterra, este que alvedrios prostra, este que em palácios entra. Este que o ouro despreza, faz liberar o avarento, é assunto dos poetas. Arrilar com tal amor. Isto é amor, é quimera, que faz de um homem prudente converter-se logo em besta. Então nós temos um realismo irônico, né? Essas características que eu acabei de falar para vocês, e mostrando aí também essa questão, né, da idealização do amor e desse realismo irônico. Vamos agora conhecer a poesia satírica. A poesia satírica, o nome satírico remete também ao conceito de crítica, certo? Aquela poesia satírica é uma poesia crítica. E aí essa poesia vai trazer a crítica aos membros da sociedade, sejam eles ricos, pobres, negros, mulatos, brancos, autoridades civis e religiosas, todos são objetos de crítica para o Gregório de Matos. Tá? Há também a crítica aos vícios da sociedade, certo? E esses mesmos tipos humanos de quem o Gregório de Matos critica contribuem para construir sua maior e principal personagem, que é a cidade da Bahia, certo? Vamos agora ao exemplo dessa poesia satírica. Neste mundo é mais rico que mais rapa, quem mais limpo se faz tem mais carepa, com sua língua ao nobre o vil decepa, o velhaco maior sempre tem capa. Mostra o patife da nobreza o mapa, quem tem mão de agarrar ligeiro trepa, quem menos falar pode mais increpa, quem dinheiro tiver pode ser papa. A flor baixa se inculca por tulipa, bengala hoje na mão ontem garlopa, mas isento se mostra o que mais chupa, para a tropa do trapo vaza a tripa, e mais não digo porque a musa topa, em apa, epa, ipa, opa e upa. Então ele faz essa crítica, né, à sociedade, a quem tem mais dinheiro, a quem tem mais poder, a quem ocupa os melhores lugares. E ele também utiliza, além da estrutura em soneto, vocês podem observar que são 4 estrofes. As 2 primeiras são 2 quartetos e as 2 últimas são 2 tercetos. Vocês vão observar a questão da musicalidade por meio das rimas e da literação, né? Quando eu tenho o uso a repetição de consoantes, como em apa, epa, ipa, opa e upa, tá? Então vamos observar também, linguisticamente falando, como se estrutura a poesia barroca. Vamos conhecer agora o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira nasceu em 1608 e faleceu em 1697. Ele participava ativamente da Companhia de Jesus, tá? E da política portuguesa de sua época. Foi um dos grandes nomes aqui do barroco no Brasil, mas também do barroco em Portugal. E ele trabalhava muito, né, naquela idealização, não seria uma idealização, mas trabalhava à frente do movimento, né, da Companhia de Jesus, do movimento da Contra-Reforma, que foi aquele movimento que nós estudamos na aula passada, que tinha como objetivo conquistar novos fiéis, né, que veio logo após a Reforma Protestante. E a Igreja Católica perdeu, né, muitos fiéis, então a Contra-Reforma tinha esse objetivo. E tanto o Padre Antônio Vieira como outros missionários e padres estavam, né, participando da Companhia de Jesus com esse objetivo. Então, ele passou a maior parte da vida no Brasil, tá? É o nome mais expressivo do barroco lusitano. Lusitano significa, né, do povo português. Então, é um grande nome também do barroco lá em Portugal, certo? Mas é uma referência do barroco no Brasil também.
É um dos oradores mais importantes da língua portuguesa, produziu sermões e outros gêneros, né? E nos sermões, ele apresentava temas ligados à moral, à filosofia, à permanência de valores sob a ótica cristã e também com viés político. O padre Antônio Vieira produziu uma prosa sacra, porque sacra vem de religiosa, né? Assim, uma prosa que trazia essas referências à religião, né? A religião católica. Representava o espírito da Contra-Reforma, como eu expliquei para vocês, né? O objetivo de conquistar novos fiéis. A obra dele foi dividida em profecias, que são 3, cartas, mais de 500, e sermões, que foram mais de 200. O estilo aí da produção artística literária, né? Artística literária do padre Antônio Vieira é um estilo barroco conceptista, que faz uso dos conceitos, que faz uso da argumentação, da lógica para convencer o leitor, o telespectador, ou a gente pode chamar de interlocutor, né, no texto. Trabalha aí o jogo com ideias e conceitos, segundo os ensinamentos da retórica dos jesuítas. Um dos principais sermões é o Sermão da Sexagésima, ou conhecido como a Palavra de Deus. Foi pregado na Capela Real de Lisboa em 1655. Vamos conhecer um pouquinho sobre o Sermão da Sexagésima. Eu trouxe um trecho para a gente analisar e observar essas características barrocas na produção literária do padre Antônio Vieira. Então vamos lá. Este grande frutificar da palavra de Deus é o em que reparo hoje. E é uma dúvida ou admiração que me traz suspense e confuso. Depois que subo ao púlpito, né, se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa, como vemos tão pouco fruto da palavra de Deus? Vou iniciar porque ficou ruim para vocês entenderem que eu acabei pulando o ponto, né, continuativo, aí eu vou iniciar e vocês compreendem melhor a leitura. Este grande frutificar da palavra de Deus é o em que reparo hoje. E é uma dúvida ou admiração que me traz suspense e confuso, depois que subo ao púlpito. Se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa, como vemos tão pouco fruto da palavra de Deus? Diz Cristo que a palavra de Deus frutifica 100 por 1. E eu já me contentara com que frutificasse 1%. Se com cada 100 sermões se convertera e emendara um homem, já o mundo fora santo. Este argumento de fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta ainda mais na experiência, comparando os tempos passados com os presentes. Lede as histórias eclesiásticas e achá-la-eis todas cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. Tantos pecadores convertidos, tanta mudança de vida, tanta reformação de costumes, os grandes desprezando as riquezas e vaidades do mundo, os reis, renunciando os cetros e as coroas, as mocidades e as gentilezas, metendo-se pelos desertos, pelas covas. E hoje, nada disto. Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto? Não há um homem que em um sermão entre em si e se resolva. Não há um moço que se arrependa, não há um velho que se desengane. Que é isto? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Então ele faz uso aí da prosa sacra, né, uma prosa religiosa que traz referências a textos bíblicos e também da retórica dos jesuítas, né, fazendo essas perguntas que são perguntas retóricas, ou seja, que o ouvinte começa a ser convencido daquilo e ter as suas próprias respostas, né, porque o próprio texto dá as respostas. Então nós temos aí uma prosa sacra, com o uso da linguagem conceptista, o uso da argumentação, o uso da lógica, né, para convencer o leitor. Vamos à análise do sermão. O Sermão da Sexagésima tem como tema a parábola do Senhor, que está lá na Bíblia, certo? Narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas.
Nela, o semeador lança suas sementes e algumas caem pelo caminho, outras entre pedras e outras entre os espinhos. Somente uma parte dessas palavras, ou dessas sementes, cai em terra boa e dá frutos, certo? A semente simboliza a palavra de Deus e os locais em que ela cai representam os ouvintes. O padre Antônio Vieira argumenta sobre a força da palavra de Deus, examina aí as possíveis causas da ineficiência das pregações, considerando a pessoa, a ciência, a matéria e o estilo de seus sermões, tá? Fazendo também uma crítica ao cultismo, porque considera o cultismo afetado e também obscuro. A estrutura dos sermões do padre Antônio Vieira apresenta 3 partes: o exórdio ou a introdução, que é a parte inicial do discurso, em que são apresentados os temas. Geralmente é um texto bíblico, tá? Que servirá de base para a argumentação, a exposição e a apresentação do assunto do sermão, em que uma questão é posta. Então essa é a primeira parte do sermão. Depois ele tem a demonstração ou argumentação. Na demonstração ou argumentação vai ser a parte em que está o desenvolvimento do tema apresentado. O orador responde à questão suscitada, procurando convencer o ouvinte, e para isso ele apresenta argumentos e exemplos e também contra-argumentos. No final ele vai encerrar o texto com a peroração ou conclusão, tá? E aí o orador procura despertar no auditório os sentimentos que decorrem, ou que decorram da argumentação. Nós encerramos aqui a nossa aula sobre o barroco brasileiro. E vocês precisam fazer as atividades para conseguir verificar o entendimento de vocês sobre o assunto, e qualquer dúvida entre em contato comigo pela plataforma do Google Sala de Aula ou pelo WhatsApp. Um abraço e até a próxima aula.